episódio do Entre Nós, esse podcast que a gente criou para falar com você um pouquinho sobre ginecologia e obstetrícia de forma tranquila e trazendo informação de muita qualidade. É um episódio muito divertido, muito tranquilo e eu te convido a assistir até o final. Eu sou Tainá Requião, eu sou ginecologista obstetra. Eu sou Clara, sou ginecologista obstetra. E eu sou Gil, ginecologista obstetra. E hoje a nossa convidada é uma professora de educação física, uma personal de Clara. Isso. Que arrasou. Deixa parte. Meu personal. E a gente vai conversar um pouquinho sobre atividade física na gestação. E eu já vou começar perguntando, né? Se gestante pode fazer atividade física. Essa é a maior dúvida, o maior questionamento que chega até mim. Se pode, qual o melhor momento, devo, não devo, como é que eu sei que eu devo. E sim, gestante pode e deve fazer exercício físico, claro que de forma segura, de forma bem orientada, acompanhada por um profissional que esteja ali manipulando as variáveis, tanto de volume, de intensidade, para que aquele treinamento seja realmente seguro e transforme aquele momento da gestação daquela mãe em algo mais leve, algo mais bem-estar, qualidade de vida, promovendo tudo isso para ela. É engraçado como uma coisa simples, que é uma informação muito simples, né? Se pode fazer atividade física, gera tanta dúvida e desinformação. Porque existem até profissionais médicos e não médicos que assistem essa paciente, né, durante o pré-natal, que desestimulam a prática de atividade física. E, gente, se existir uma indicação formal no pré-natal, é fazer atividade física. São pouquíssimas as indicações, as contraindicações, na verdade, para não realizar atividade física na gestação. Então, talvez um sangramento ativo naquele momento, um descolamento, uma paciente com risco de parto prematuro, né? Exatamente. Que aí a gente vai, na verdade, individualizando. Mas, no geral, não tem nenhuma contraindicação a fazer atividade física. Na verdade, só há benefícios. Né? Exatamente. Né? E exercício físico é ruim quando não tem. Quando não tem. É isso. Ruim é quando não tem. E a gente tem alguns perfis de pacientes. A gente tem aquelas pacientes que treinam, que sempre treinaram há muito tempo, várias modalidades esportivas e que chegam, quando é que eu posso voltar? Porque muitas vezes elas pararam de fazer exercício depois de que tiveram ali o beta positivo e querem voltar. E quando voltar, como é que elas vão voltar a fazer esse exercício? Se é a mesma modalidade, na mesma intensidade que elas faziam antes. Sim. Tem aquelas pacientes que nunca fizeram exercício na vida e que a gente tem que todos os dias, todo pré-natal, tá ali naquela luta constante pra gente o exercício já começou, tá fazendo o quê? Nem uma caminhadinha, como é que tá? E a gente tem paciente que tem medo de fazer qualquer tipo de exercício também. Às vezes, assim, é muito contrastante, que eu já tive paciente que chegou e disse pra mim, eu já corro há muitos anos, eu faço musculação e eu quero continuar fazendo durante a minha gestação. Eu posso? Pode sim, vai fazer. E aí eu digo que pode, indico, e o profissional que acompanhava a gestante disse, não acompanho a gestante. Eu não faço, não indico que faça exercício físico. Aí eu fiquei chorando, né? Triste. Eu disse, então procura um profissional, né? Pra ter assessorado durante esse momento, porque a gente já sabe dos benefícios durante a gestação. E tem outras pacientes que não querem fazer uma caminhada. Nada assim de sair, que querem, né, pela gestação deixar a pessoa mais cansada, um pouco indisposta durante esse período de, às vezes, medo de perdas, né? Pacientes já tiveram perdas gestacionais, mas a gente já sabe de vários benefícios na gestação. Sim. E aí, Valesca, assim, sobre a prática de exercício, tem alguma orientação específica, alguma restrição específica nas pacientes gestantes que você faz durante a sua assessoria? Então, depende. Eu esqueci seu nome. Tocou no ponto super importante, que é sobre individualidade. Cada gestação, ela é única. Mesmo que a mesma mulher já tenha várias gestações, cada gestação ela vai ser única. Então, aquele profissional, aquela aluna que chega até mim, ele precisa olhar com cuidado, pensando naquela pessoa, pensando naquela gestação. E a gente vai modulando a periodização do treinamento de acordo com aquela mãe, de acordo com aquele histórico que ela tenha. Por exemplo, se chegar para mim uma aluna que já é uma aluna treinada, já era uma aluna ativa, por exemplo, uma corredora, ou uma pessoa que faz crossfit, que é a minha área atual de trabalho, do levantamento de peso. Se chega para mim essa pessoa que tem um histórico super ativo, eu não vou proibir aquela menina, aquela mulher de treinar, ou de parar de fazer aquilo que ela gosta, quando na verdade ela quer se sentir pertencente, ela quer continuar
continuar treinando algo que ela já fazia, óbvio que numa intensidade diferente, uma intensidade mais moderada, que é o que a OMS recomenda pra gente, assim como o Comitê de Obstetrícia, nas diretrizes dele, que é conduzir de uma forma mais tranquila, de uma forma moderada, mas que aquela mãe, ela não pare ou não se isente das suas atividades habituais. Então, seria basicamente isso. Eu costumo seguir um modelo de treinamento que seria o seguinte: começar com a mobilidade, começar com as articulações, promovendo mais liberdade de movimento, alongamentos passivos e ativos, dinâmicos e estáticos, e logo depois eu vou para a parte de ativação neuromuscular, que seria conduzir uma ativação de core, abdômen, que é a parte mais polêmica da gestação. Eu posso fazer abdominal? Eu deixo de fazer abdominal? Não posso fazer abdominal? Existem diversas formas que a gente pode estimular a região do core de uma grávida, de uma gestante. Uma delas é trabalhando a estabilidade de movimentação. E aí eu vou por essa partezinha que é a mais importante dentro da gestação, conduzo ali entre 10 e 15 minutos e logo em seguida a gente vai fazer a parte de força, a parte onde a gente vai estar trabalhando força neural, força estrutural dos movimentos básicos, com padrão de puxar, de empurrar, de agachar, de levantar, pensando que depois do período gestacional, aquela mãe vai precisar segurar a criança para balançar, para amamentar, vai precisar agachar para pegar alguma coisa no chão. Então, sempre tentando dar funcionalidade, tanto dentro do período pré-natal, quanto do pós-natal. Que maravilha, hein? Chega me deu vontade aqui. Muito bom. Mas pensando justamente em manter as funções, porque às vezes chega a paciente do meio para o final da gestação, segundo, terceiro trimestre, muita dor lombar, muita queixa de dor em quadril, de dor articular, e você pergunta, tá fazendo algum exercício? Não. Tem que fazer exercício, vai melhorar com o exercício. Exatamente. Aí, não, mas assim, a gente tá num período que várias medicações a gente não pode utilizar. Ela tá com uma dor, vai usar alguma medicação melhoradora, quando na realidade o que vai melhorar é a prática de exercício físico, são os alongamentos, procurar melhorar a sua postura para as adaptações que vão ter nesse período, né? A gente sabe inclusive, que tem preparar para o parto. Exatamente. Né? Porque o parto é um período, é um trabalho de parto mesmo, né? Pode ser super rápido. Sim. Mas a minha vizinha parou em 5 segundos, mas normalmente não é a regra. Né? E a gente percebe, enquanto assiste esse parto, que é um paciente que foi ativa durante a gestação, aquela paciente que faz um pilates, que faz um alongamento, que fez uma fisioterapia pélvica, tem paciente que corre, continua correndo, um paciente que, né, faz uma musculação, continua fazendo musculação, elas têm encaram o trabalho de parto normalmente de uma forma diferente. E tem maior consciência corporal também, né? Porque durante, vamos trabalhar core, então no período do parto não expulsivo, você precisa daquela força para ajudar a empurrar, ajudar, né, no puxo final, então você tem ali uma maior consciência corporal realmente do que fazer, de cada movimento que tem ali no seu corpo, que às vezes a gente faz exercício, às vezes, meu Deus, tá doendo um músculo que eu nem sabia que existia, porque a gente começa a sentir dores em outros locais. E no parto, é um trabalho de parto, é uma força muscular também. Né? De respiração. A mulher que faz atividade física, né, via de regra, ela se conhece melhor. Ela se põe à prova, né? Ela é melhor coordenada também, ela tem a questão da coordenação um pouco melhor. Então, assim, o ganho de massa magra, né, a musculação, muito importante, para além do cardio também. Muita gestante acha, não, mas eu já faço pilates. Só pilates não conta, certo? Não diminui seu índice glicêmico, você precisa suar. Precisa fazer um cardiozinho, precisa pegar um pezinho, entendeu? E muitas vezes mas o pilates se duas fazer vezes por pilates, semana. É melhor o pilates. Melhor do que nada. Atividade física do que atividade física nenhuma. Eu perdoo. Eu não perdoo, não. Eu perdoo, porque eu vou acho que é botar melhor do que nada. Tem que botar um tênisinho no pé e fazer essa caminhadinha pra assim. complementar, porque muitas vezes o pilates faz 2 vezes por semana. E 2 vezes por semana é pouco, mas que no pilates você faz muito exercício de core, de fortalecimento, de respiração, que é importante. Mas a gente já sabe também os efeitos do cardiovascular para longo prazo, para melhorar desfecho tão pré-natal e também para sua resistência ali no trabalho de parto, né? Que é um trabalho trabalhoso, é amoroso, vai exigir muito. E também da parte mental também, assim. Acho que a gente tá acostumado a sentir dor durante a realização dos exercícios. Exatamente. De se manter ali constante, de fazer saber que é um processo. Também faz parte do trabalho de
parto, saber que o Com que certeza. dói, que o doer é um processo que vai passar, Você e vai entende melhor melhorar. o seu corpo mesmo, o funcionamento dos seus músculos, né? Com dos seus certeza. A atividade física, você vai ganhar menos peso, então você vai ficar menos pesada, você vai se movimentar melhor, vai andar melhor, vai sentir menos dor, porque também tem a liberação, né, de serotonina, enfim, tantos neurotransmissores que diminuem, que dão bem-estar. É o momento que a gente mais precisa, se for pensar assim, na vida da mulher e na velhice, vamos lá, né, na menopausa também. que menopausa também é muito importante. Mas assim, na gravidez e na menopausa, a atividade física tinha que ser assim. Meu Deus do céu, Prescrito. é que nem dormir, nem prescrito ali, é que nem respirar e dormir, você precisa fazer atividade física. Não tem opção, não tem opção. Eu tava falando com uma paciente, se você imaginar que seu esqueleto, ele continua do mesmo tamanho, né? É a mesma coisinha. Só que a carga que ele tá levando agora é completamente diferente, né? Se você ganha 20 quilos, é diferente de você... Eu não aguento né? nem ouvir isso. Você leva na... também. Ou questão assim, ai, mas eu tô com muita dor. Imagina, agora tem uma melancia dentro, né, pesando ali na sua pelve, né? Você tem O que ter nosso útero musculatura normalmente é desse tamanho. Agora você tem um útero desse tamanho. Então, vai Exatamente. incomodar. Agora, a forma como você vai lidar na gestação é diferente. Incômodo mesmo, porque Com quando você certeza. faz atividade física, enfim, abdominal, musculação, você tem uma musculatura mais forte pra segurar mesmo esse neném, sabe? Os seus ligamentos, eles não são tão rígidos, ele vai se acomodar melhor, entende? Sim. Você vai sentir até a percepção de dor vai ser diferente. É. Então, assim, é muito importante. Você tem a vivência disso no seu dia a dia, né? A Sim. gente tem, mas me conta, como que é na academia, assim, pra você com as gravidinhas? No box. No box. Existe um tabu muito grande. Perfeito. Até elas chegarem a esse ponto de eu preciso e eu quero fazer uma atividade física de forma orientada, ou eu preciso buscar um local que me atenda e que me assegure que eu estou fazendo algo de forma correta, de forma simples, cuidada. Mas a procura, ela acontece, ela existe mesmo que pequena, certo? E assim, a intenção é sempre conduzir de forma leve, tranquilizar aquela mãe de que aquele momento seja prazeroso para ela, que aquela sessão de treinamento tenha valor, no sentido não só de valor físico, mas também de valor psicológico, que traga para ela uma segurança para passar por esse momento de forma tranquila. Vamos tentar conduzir isso de forma leve. Acho que seria essa parte mais importante. Tem exercício que você recomenda mais? Assim, primeiro trimestre eu recomendo mais isso, segundo trimestre eu recomendo mais Quando tá com isso, barrigão, terceiro trimestre eu recomendo mais isso, ou contraindico alguma coisa, né? Porque vai acontecendo uma limitação mesmo de estabilidade, né? O corpo, ele vai se ajustando, né, ao longo dos 9 meses de gestação. Inclusive, o centro de gravidade da mulher, com a barriga crescendo a cada semana, ele vai se deslocando, ele vai saindo de um lugar porque o útero vai ganhando uma formação diferente e vai passando para outro. Consequentemente, vem aí desequilíbrio, coordenação motora reduzida, vem a postura errada ou não para algumas mulheres, a depender do tamanho dessa barriga que ela vai alcançando. E em alguns casos até podem desenvolver uma hiperlordose, o que vem a causar dores na lombar, Até fisiológico. dores pélvicas, exatamente. Então, assim, eu costumo falar que não existe uma via de regra. Eu costumo falar que eu não chegaria para alguém ou em algum lugar e falaria, eu faço isso, faço aquilo, porque depende. Algumas mulheres respondem de forma positiva ao longo dos 9 meses a vários estímulos e outras não respondem desde o primeiro semestre, desde o primeiro trimestre ali. Então, assim, não tem regra. Não iria proibir ou não iria conduzir de uma forma igual para todas. Iria realmente sentar, planejar, quantificar e entender a realidade daquela mãe. A gente sempre costuma orientar, né, de forma geral, porque a gente não é profissional da educação física, o que a gente faz é orientar de forma geral. Por exemplo, o cuidado com o peso livre, se você estiver sozinha, né, no primeiro trimestre, as pacientes têm muita tontura, náusea, né, então assim, imagina, ter uma lipotímia, você fazendo agachamento com peso livre sozinha, Sim. né? Ou numa base assimétrica, por exemplo. Eu oriento maior. sempre com relação ao risco de queda. Sim. Não pode, gestante não pode fazer crossfit. Claro que pode. Sim. Ela, principalmente se já foi uma atividade física que ela já fazia. É claro que pode. Agora, lógico, a gente vai ter, eu particularmente, tenho esse cuidado de orientar que não faça exercícios. Você vai fazer que se põe salto, em que se risco. você fica desequilibra, né? Vai eu não ficar... indico. Ah, não posso pular a caixa. Tem vários atletas pulando a caixa. Mas veja, se você não é atleta, vamos evitar. Pra subir e descer, não dá? Então, Vai com adaptando. entendi. Eu acho que a gente adapta, exatamente. A única coisa que eu contraindico, assim, é bike, que faz
faz barco, Na gestante rua. que faz barco na na rua. rua. Indoor. Indoor, muito tranquilo. isso, Agora né? na rua, porque Percebe que assim, é até é o o nosso risco bom que senso. você se expõe, é um bom senso, né? risco. Então, a natação, fazer alguma coisa na piscina, vai com outra pessoa. Porque se nesse período inicial você tiver, né, algum desmaio, se sentir um pouquinho mal, é uma período, questão na verdade. arriscada, né? Gestante já tem uma hipotensão que é normal. Sim. Né? Graças a Deus que existe pra desenvolver complicações. É. A gente já mora num lugar quente. Então, o que a gente tem de paciente, oh, nossa, baixou demais a pressão, tô tonta. Às vezes não comeu ali no horário né, certinho, teve uma hipoglicemia, alguma coisa. Então, eu oriento também, se for possível ter um profissional de educação física, é o melhor cenário. Né? Pra você não ter Tá ali bem complicações acompanhada. maiores. Eu vi um vídeo de uma gestante jogando vôlei, né? E me deu uma ansiedade, assim. Porque a gente tem medo daquela bola bater naquela barriga. O objeto aqui, né? Já pensei, meu Deus. E o descolamento dessa placinha, né? Você com barrigão. Porque enquanto tá... É engraçado que a pessoa pensa, não, mas você tocou 8 semanas, seu outro nem saiu da sua pelve. Sim. Ele tá protegido. Ali é o melhor cenário, inclusive, pra te Deus livre acontece alguma coisa, né? Mas você com a barriga grande, o impacto ela é todo na sua barriga. É muito exposto, Né? assim. Então, eu qualquer acho atividade também. tem que ter bom senso, no geral, É assim. isso, é bom senso. É. É que ele pergunta, pode andar de moto? Fico muito Não pode cair, dá uma aflição. cair de moto. Dá uma aflição. Cair, pode pular a caixa? Pode. Aham. Não vai ser legal pro seu perinho. Né? Seu assoalho pélvico ali forçando No naquele momento tanto. que precisa fortalecer o assoalho pélvico, né? Exatamente. Exercício de Entendeu? Risco de queda não fortalecimento. vale a pena. Aham. Posso, como é o nome? Handstand, aquele que fica de cabeça. Sim. Aí eu digo, pode. O menino vai virar, mas pode. Tem uma aluna, inclusive, que ela fez até Minha aos 8 amiga, meses minha aí, amiga, ó. filmando o Cabeça handstand pra dela. baixo. Esse menino vai virar. Esse menino vai virar. Aí tem que ir nervosa, preocupada. Porque depois de queda, depois de queda. Mas cada pessoa é diferente. Sim. Eu não faço handstand, eu tenho labirintite. Ninguém sabe fazer. Mas assim, quem já tem, já faz. eu Tem faço, segura, faço não com tem um facilidade. desequilíbrio. Sim. No início Então, pode ser que eu faça. Mas lá pro final, talvez eu não faça. Eu faço com facilidade. Eu faço com o pé nas costas. Sim. Então, realmente, você não precisa parar. É uma... Mas, com o tempo que você vai sentindo o desafio da sua Mas eu barriga, eu acho preciso que é bom fazer. senso. Eu fico, mas eu preciso fazer. Tipo assim, eu preciso fazer o handstand nesse precisa. momento. Então, eu acho que depende Nesse momento. Depende Eu posso muito fazer do exercício. que ela tá buscando. Porque, assim, às vezes chega pra mim uma gestante que quer qualidade de vida. Ah, eu quero continuar treinando pra minha gestação ser uma gestação saudável. Em outros casos, eu quero continuar treinando pra não ocorrer o caso de obesidade, por exemplo. Então, aí a gente já entra numa curva que é diferente uma paciente da outra. Aí tem outras situações que a mulher, ela não quer deixar flacidez. Então, a gente já entra numa terceira curva. Então, acho que depende muito do objetivo do que ela tá buscando em si. Aham, Naquele perfeito. momento, né? E é isso que você falou, precisa, eu concordo plenamente, eu fiquei brincando. Ah, porque assim, precisa. no treino, às vezes pra ela vai dizer assim, preciso, e eu posso. Agora, eu concordo plenamente que tem que ter bom senso. Tem que ter Poxa, bom senso. Você precisa, com um barrigão de 8 meses, barrigão, tá fazendo, não precisa. Né? É uma coisa Dá pra ser o que colega eles que falou falam. o professor. Claro, e existem Adaptar outras pra formas você. também. Outros adaptações que você vai estar ali fortalecendo a mesma musculatura. Sim. Outras coisas que você pode fazer também. Então, adaptar, tá bem orientada. E uma coisa, tipo assim, uma pessoa que sempre fez exercício. Então, você sempre fez exercício. Você corria quilômetros, corria meia maratona, uma maratona, fazia. Isso. Aí eu vou dizer assim, não, faça uma caminhadinha. Pela coisa, Você quer caminhada. achar a pessoa Pode seguir correndo, não tem. Não existe. Não tem nenhuma contraindicação, não, pelo amor O de que eu Deus. contraindico é fazer coisas que você não fazia antes. Por exemplo, eu nunca corri na vida, vou virar uma Vai maratonista começar agora. agora. Não faz sentido. Não faz O seu sentido. trotezinho. Não, eu digo, olha, você pode fazer exercício? Pode. Não é o momento de você estar lá progredindo carga, né? Igual fazer uma dieta com déficit calórico. Não é o momento de você estar ali Exato. querendo ganhar um pace, já que você corre, Sim. de bater o pace. Não é o momento. Vai ter esse momento. Mas na gestação não é o momento. Na gestação você vai treinar confortavelmente. Então você vai treinar pra se sentir questão de controle de bem. frequência cardíaca também. Controle né, de frequência cardíaca. Tenta controlar para não passar muito 120, 140. De 140. Que isso? Eu sempre falo, você não vai estar esbaforida na E academia. uma dica boa é você conversar, né? Se É. você não tem fala entrecortada, tá conversando normal. Você tá fazendo. Exatamente, é isso que eu Então, costumo tudo fazer. bem. Quando a paciente, a aluna chega pra mim, geralmente a gente utiliza os reloginhos, né, que monitoram a frequência cardíaca. Só que essa frequência ainda assim é relativa, ela é individual, mesmo que exista uma regra de acordo com a faixa etária
pessoa, da mulher, né? Mas ainda assim, eu vou pelo histórico. Por exemplo, eu sou uma pessoa que meu histórico é sedentário. Talvez aquela faixa de 120, 140 seja excessiva para você nesse contexto de ser sedentária. E aí essa faixa de 120, 140, às vezes em casos de mulheres treinadas, seja uma faixa que seja relevante, né? Mínima, exatamente. A gente pode explorar um pouquinho mais. Então a questão da frequência cardíaca, ela ainda vai oscilando aí, de acordo com a individualidade. E pra mulher que treina já há muito tempo, que tem um cardiovascular muito bom, às vezes a frequência cardíaca basal é 60, 70. Pra você chegar a 140, é um exercício muito extenuante. Exatamente. Muito extenuante. Então, assim, eu falo muito isso, a questão de você se sentir confortável pra conversar, sem estar entrecortando. Porque nem todo mundo vai ter um smartwatch pra você estar ali controlando sua frequência cardíaca. Então, de que forma eu posso fazer isso? Que é diferente do que eu oriento a não grávida, né? Se não tá grávida, exercício bom é o quê? Que você não consiga conversar. Não é pace de fofoca. É pace de você estar ali conversando sem conseguir falar. Mas gestante... Meu é bem de gestante, sentar gestante. O meu também. Eu me reservo ao direito de malhar bem confortável. Não, eu sou uma pessoa taquicárdica, por natureza. Eu sou taquicárdica. Então, eu bato 180 de frequência cardíaca fácil. Pois eu já morri há muito tempo aí. Eu bato fácil, 180 de frequência cardíaca. Então, pra mim, pra chegar a 140, eu tenho que fazer assim quase nada. Quase nada, eu tô desconfortável demais. Porque meu basal é 610. Sim. Então, 140 pra mim é ali. É verdade. Existem 3 parâmetros que a gente faz sobre intensidade, pensando nesse aspecto da aluna não vir com o smartwatch, por exemplo, que seria intensidade baixa, intensidade moderada e intensidade alta elevada. A intensidade baixa a gente consegue controlar através da conversa normal com a aluna durante a aula, durante a execução das séries e nos intervalos, e com cantigas, cantando. Cantigas é bem... Musiquinha. Quando a aluna tá fazendo e você consegue conversar e ela consegue cantar durante a execução dos movimentos, isso significa dizer para mim que a intensidade tá baixa. Quando a aluna não consegue mais cantar, mas consegue ainda assim manter uma conversa ativa, a gente já sobe um pouquinho essa intensidade, ela passa de baixa para moderada. E aí quando a conversa ela passa a começar a ser uma conversa picada, uma conversa cortada, onde existem pequenas falas, mas já não com tanta congruência quanto tinha antes, aí a intensidade já tá um pouco mais elevada. Então a gente segue nesse parâmetro aí para conduzir. No geral, na gestante, você tenta deixar a intensidade baixa, moderada ou... Depende. Essa é a palavra do dia, depende. Mais moderada. A regra seria ali entre moderada, leve e a gente vai. Eu concordo. Também é a orientação que a gente está em consultório. Sim, que a gente tá em consultório. É manter o exercício, manter durante toda a gestação. Acho que quanto mais a gente mantém, desde o pré-concepcional, né? A gente fala muito isso. Tipo, por isso 90 dias pré-concepção, tá falando, é diferente de quando você já é ativa de quando você não é ativa. Então, assim, se você já é ativa antes, se você já faz exercício físico antes de gestar, seu desempenho, o que é que você vai conseguir seguir até o fim da gestação, o que é que você vai manter. E sentir essa necessidade também de manter, porque quem já é ativo de antes, é parte da sua rotina. Você gosta de fazer exercício físico, além de você conseguir ter um condicionamento melhor durante a gestação. É porque a gente roda e para na consulta pré-concepcional. Que a gente não que no geral as pessoas não levam tão em consideração, né? Normalmente já chegam pra gente gestantes, mas o ideal mesmo, de forma saudável, é você 3 meses antes, você e seu parceiro, né? Eu e a gente inclusive foi pra uma aula semana passada sobre isso. Você e seu parceiro mudarem estilo de vida, é mudança de estilo de vida mesmo. Então, para você ter uma ideia, uma parasitose a gente trata antes, né? Então, a alimentação você muda antes, o padrão de atividade física você muda antes. Se você queria pintar o cabelo, você pinte antes. Então, a gente para de fumar, para de beber, para de usar o que for que seja, entendeu? Sim. Tudo isso prepara mesmo, perde peso, entendeu? Se adapta, né? Vê se tá tudo bem com a tireoide, tudo isso. Porque no mundo ideal, né, o que a gente preza é que toda gestação seja planejada, né? Ou então, pelo menos que todas as pessoas tenham uma rotina mais saudável, o mais saudável possível para poder não só gestar, né? Mas no geral. É pra saúde. Eu gostei muito do que você falou, depende com relação à intensidade, porque eu concordo. Eu entendo que para a maioria das pacientes a gente vai indicar moderado, né? Sim. Mas veja, para um atleta de alto rendimento, e eu não sou essa atleta, nem assim a nosso perfil de paciente, mas para um atleta de alto rendimento, ela vai manter o nível dela
alto. Sim. Entende? O ritmo de treinamento dela vai ser seguro e vai ser maior. Entende? Eu tenho uma Assim, paciente que é triatleta. Massa. E a minha orientação é assim: você já faz o acompanhamento, vamos fazer acompanhamento conjunto. Assim, não foi nada extremamente contraindicado para ela, de jeito nenhum. A gente conversou e é um acompanhamento conjunto com os profissionais que já acompanhavam ela de antes e vão adequando, né, o treino para paciente, entendeu? Mas contraindicar, imagina, eu tirar a corrida de alguém que corre a vida toda, né? Tirar a natação de alguém que nada a vida inteira. Só vai fazer mal. Vai fazer então, assim, a mensagem, na verdade, é a seguinte: deve fazer, e a contraindicação é realmente algo muito restrito. E, inclusive, às vezes você tem uma contraindicação num momentinho aqui, que precisou de um repouso. E depois, olha, Exatamente. Tá tudo liberado, né? É igual, sabe o que? Eu lembrei aqui rapidinho, preciso só falar isso. De relação sexual, né? Porque tem gente que não quer namorar, gente. Pode namorar também, sabe? Se você não quiser, tá tudo bem. Mas não tá proibido. Eu tô falando no sentido de achar que não pode, porque vai machucar o bebê lá dentro. Que aí entra um pouquinho na questão da atividade física. Às vezes a pessoa acha, mas eu tô lá correndo, eu tô aqui fazendo. Será que não vai machucar? E o bebê tá ali envolto de muito líquido, protegido pelo útero, por isso que músculo, muita gente pensa, inclusive da corrida. Eu vou estar correndo, o bebê vai estar balançando lá dentro. A corrida faz mal. Ele balança bastante. Ele balança mais lá dentro. Até essas restrições, assim, é porque tem assim, muitas pessoas que acham que gravidez é uma doença. Gravidez não é doença. Sim. Existem comorbidades associadas, aumenta o risco de algumas comorbidades, mas não é uma doença. No geral, você pode manter uma rotina muito semelhante ao que você mantinha antes. Se não, igual mantinha, com alguns cuidados. E eu entendo muito que tem gente que sente mais, gente. Tem gestação que é mais complicada. Tem paciente que vomita a gestação inteira. Tem paciente que tem um mioma, já teve uma cicatriz uterina. Essa paciente tem mais dor, né? Sabe? E eu entendo muito. Então, não é doença não, mas eu entendo que para alguns pacientes é mais sofrido esse período. E a atividade física entra aí auxiliando na melhora desse desconforto, né? As pacientes que fazem atividade física, têm menos ansiedade, aí costumam ter menos hiperêmese, por exemplo, então vomitam menos, né? Porque um dos fatores de risco para hiperêmese é a paciente que é mais ansiosa, né? Dorme melhor. Que é uma coisa que prejudica bastante a gestação. Gente, bagunça o sono inteiro, né? Que é super importante, e voltar pro corpo no pós. Volta mais rápido. Às vezes a gente que opera, né? A gente faz algumas cesarianas e que vê o reto abdominal da paciente, meu Deus, uma folha de papel, não tem quase nada de fortalecimento. E outras mais fortes. O código, então, lógico que esse abdômen que ele vai suportar, que ele vai retornar mais fácil, que essa barriguinha vai voltar mais fácil ao estágio antes, né? Mais próximo ao que era antes da gestação, Isu. Sim, e pegando um adendo ao que Thay falou sobre a parte de trabalhar em conjunto, eu acho que isso aqui que a gente está fazendo é sensacional, de verdade. Porque o que a gente escuta na academia é que existe uma parede muito grande entre os profissionais, não só dentro da academia, mas eu acho que em vários setores, em vários âmbitos, que é cada um trabalhar no seu quadrado e às vezes a gente se esquecer que quanto mais a gente se comunica, quanto mais a gente faz essas trocas, só tem ganho, tanto pra gente que aprende com vocês, quanto vocês que aprendem um pouquinho com a gente, quanto a aluna, a paciente que vai ter resultados exponenciais se a equipe estiver unida ali, trabalhando, conversando junto. Trabalhando em conjunto, eu acho que isso é muito importante. A gente está trabalhando todo mundo em conjunto em prol da gestação saudável, né? O paciente saudável ter os melhores desfechos ali no futuro, né? Os melhores resultados. Não só estéticos, né? O estético vem como um plus. Sim, com certeza. Mas, assim, principalmente funcional, de recuperação, de gestação mesmo saudável, diminuir risco de várias comorbidades associadas. E no pós também, né? Acho que a gente passa essa barreira do pós de se voltar a se reconhecer, né? Quem é você fora daquele período, fora do período gestacional? Quem é você além de ser uma mãe? Sim. E a parte estética, a parte do exercício auxilia também nessa reconexão de você com você mesma, né? Da paciente com a mulher. Estético, mas não é estético, né? Você voltar pro seu corpo é você voltar a ser quem você era, né? Na verdade. O estético é um plus. Então, muitas vezes tem aquela questão da mulher não se reconhecer, né? Olhar, eu não me reconheço nesse corpo. O que foi que aconteceu comigo, né? E realmente, como a gente já comentou, talvez você nunca mais seja a mesma. Mas o seu corpinho ele pode voltar ao normal. E a atividade física,
controlar a sua alimentação, controlar o ganho de peso, vai te ajudar a você se reconhecer novamente, entende? A você não deixar desandar tudo, assim. Desculpa, amiga, parece que eu cortar. Desculpa. Não, que eu ia falar o seguinte, que você falou isso e eu acho que é uma coisa importante a gente falar, e a gente vai perguntar também para nossa convidada, é que esse corpo que a gente vê na rede social de um pós-parto, ele não é a realidade de 99% das pessoas. Não é. Tá? Então, assim... Nem antes, nem depois, né? Porque também tem o corpo de antes. Sim. O corpo da mulher antes de engravidar já não era o corpo da nosso corpo. Aqui, você acaba, de parir, já tá ali, e essa barriga chapada, essa não é a realidade. Se não tem, o corpo demora um tempinho pra voltar ao normal. E assim, talvez seja o novo normal, tem um novo normal aí, talvez. Tá tudo bem também. Tá tudo bem. Porque às vezes a gente sofre uma pressão estética mesmo, né? Quando a gente tá falando aqui, a gente tá falando muito mais de saúde em si, tá? Quando a gente diz assim, voltar ao normal, a gente tá falando de saúde em si e não necessariamente voltar pra sua cintura fininha, tá entendendo? Porque às vezes a gente passando ali o dedo, né? Talvez, poxa, é verdade, essa pessoa que acabou de parir, assim... Sim. Nem parece. Eu entendo isso, concordo. Mas não de a gente entrar nesse local de cobrança. Nem de quando iniciar, porque às vezes, tipo assim, tem aquela mulher que já fica naquela ansiedade de posso voltar agora, posso voltar uma semana pós-parto, posso voltar a fazer nesse intuito de perder esse peso gestacional, de tentar voltar a se reconhecer, e também não cobrança externa. E todo mundo vai ter uma realidade. Tem uma pessoa que tem uma rede de apoio maior, que consegue ter aquele tempinho, que consegue associar o exercício físico ou não. E tem mulher que vai demorar um tempo pra conseguir reencaixar isso na rotina. E não pode ser uma coisa assim, que seja danosa, uma coisa que lhe cause um sofrimento. Tem que ser algo que lhe cause prazer, que você queira fazer pelo seu prazer, pelo seu bem-estar. É que a gente é mulher, a gente já nasce já tem uma cobrança, assim, ó. Né? Sabe o que eu tô vendo nos consultórios? A pessoa decide, engravidou. Aí ela decide por uma via de parto. Aí fica tão aquilo impregnado que quando muda do plano inicial, vira um tormento. Um sofrimento. Uma frustração. Com a amamentação, a mesma coisa. Aí, às vezes tem percalços ali no caminho. E aí isso causa um sofrimento, porque todo mundo tá lhe dizendo que ou é assim, ou você não é boa mãe. Ou você pare de tal forma, ou você não é boa mãe. Né? E voltar pro corpo a mesma coisa, né? Assim, ou você perdeu aquele peso ali logo, ou você é desleixado, ou você... E não é isso que a gente quer trazer e mostrar de forma alguma. O que a gente tá tentando mostrar aqui são formas mais saudáveis de se levar, né, a gestação, né? De você priorizar algumas coisas. Então, a atividade física é uma prioridade, né? No seu período pré-concepcional, gestante, no pós-parto. No climatério, mas de forma muito tranquila. Com certeza. Né? E assim, aquela pessoa que tem o apoio de um profissional da educação física, eu mesmo estava conversando com a nutricionista mais cedo. Quem consegue ter esse apoio, obviamente é diferente de uma pessoa que não tem esse acesso. Né? Se você pariu e você tem um personal, um chefe que vai na sua casa, uma nutricionista, um apoio, né? Uma rede de apoio, 3 babás, é diferente. É muito diferente. De uma pessoa que é sozinha, que o marido trabalha o dia inteiro, que só chega à noite, é diferente. É diferente. Né? Então, o que a gente quer mostrar é a importância que existe de uma atividade física, né? Na gestação. É algo que eu considero até inegociável, assim como o Gil falou. Quando eu digo, assim, que eu deixo a pessoa fazer o pilates, eu já fico, assim, satisfeita, é porque tem muita gente que fala, olha, doutora, mas eu acordo tal hora, eu que dou conta da casa, e tem um outro menino, e aí tem não sei o que, e eu trabalho, e quando eu chego tem a janta, que não faz parte, não consegue. É difícil mesmo, né? Mas é aquilo que a gente já conversou. É prioridade também. É prioridade. Se eu consigo, se Barack Obama consegue, você consegue. Priorize, entendeu? É isso. Por isso que eu digo que eu não negocio. Não negocio porque é inegociável. Eu acho que é uma luta constante, assim, nas nossas consultas, né? É tentar fazer com que, assim, vamos tentar colocar mais. É sempre tá ali, 3 vezes por semana. Você faz pilates 2, vamos colocar uma caminhada uma vez por semana. No pé, você já fazia musculação, vamos colocar próximo do trabalho, tem algum lugar que você tem como passar, pra tentar encontrar algum tempo de fazer. Porque a gente sabe, principalmente, assim, primeiro trimestre,
trimestre e último trimestre, é uma indisposição muito grande da maioria das pacientes. Eu brinco assim, ó, gestação tem 8 meses e 1 ano. O último mês parece um ano, né? Tudo A dói. pessoa não aguenta mais estar grávida. Doutora, eu posso dormir de que lado? Durma de cabeça pra baixo. Do jeito que vai, E dormir. Então, porque às vezes coisas básicas se tornam uma maratona. Às vezes calçar o sapato é muito difícil pra eu achando que tá ali sozinho com outra pessoa. Física. É mais fácil. É mais fácil. Vai ficar mais fácil. Entende? Porque eu não negocio. É isso, gente. Não tem por onde correr, sabe? E aí eu acho que eu queria só comentar esse ponto que realmente, o corpo do Instagram, ele não é uma realidade. Isso é fato. Mas eu também acho que a gente tá tendo gerações de mulheres que estão, sim, voltando mais rápido pro corpo. Porque elas já estavam melhores. A nossa geração é uma geração melhor. A gente, via de regra, a gente se exercita mais. A gente não ganha 20 quilos quando engravida mais. 30 quilos, como era antigamente, natural. No geral. No geral. Então, por isso que, naturalmente, a gente tá vendo mais mulheres que realmente, putz, acabou de parir. E nem parece. Como é que pode? Por causa disso, porque a gente tá tendo esse cuidado, porque a gente tá tendo essas conversas. Sim. Porque a gente tá convidando o educador físico pra vir aqui com a gente e trabalhar junto. Antigamente, era engravidou, parou de fazer atividade física. Quando fazia come. Quando fazia antes. Quando fazia antes, porque Come. Tô comendo por 2. Tô comendo por 2. Não existe comer por 2. Não existe comer por 2. Isso não existe mais. Por isso que a gente tá começando a ver mulheres que, de fato, acabam de parir e parece. Porque realmente isso tá cada vez mais comum. A gente tá se cuidando melhor. Entendeu? Lógico, eu não tô querendo falar do corpo da Virgínia, gente. Isso é um absurdo mesmo. Esse é um absurdo. Mas eu acho, assim, que é possível um corpinho real. É super sabe? possível. É super possível, na verdade. O seu corpinho, e isso vai dos cuidados antes, muito antes da gestação, durante a gestação, no pós-gestação, de exercício físico, de alimentação, de ganho de peso durante a gestação. Isso. Se você teve uma gestação saudável, mais tranquila, seu bebê nasceu bem, tudo isso influencia no tempo que você vai conseguir retornar às suas atividades físicas, no tempo que você vai conseguir retornar à sua rotina. E aí isso inclui retornar às condições físicas que você tinha antes. Perfeito. Ou melhor, ou pior, né? Exato. Mas de retornar principalmente na questão de qualidade de vida, né? Acho que hoje a gente fala muito em mudança de estilo de vida, prezando a qualidade de vida de todas as pessoas. Sim. E no período gestacional, no período de pós-parto, mais ainda, né? A qualidade de vida, ela é muito importante, né? A gente sabe que saúde não é só ausência de doença, né? Saúde envolve todo o bem-estar psicossocial. A gente envolve nesse meio. E não tem como a gente falar em saúde sem falar em exercício físico. Não tem como a gente falar em uma gestação saudável sem falar em exercício físico. Claro que todo mundo vai ter sua particularidade, vai ter um exercício que encaixe melhor. Tem gente que vai gostar mais de musculação, tem gente que vai gostar mais de corrida, tem gente que vai gostar mais de natação. Não importa o que você for fazer, faça. Só faça. Faça. Fazer exercício físico é melhor do que você não fazer nenhum exercício. Sim. E assim, hoje em dia, o exercício, a atividade física é o remédio não farmacológico que a gente fala. E assim, ele já é o remédio para qualquer ser humano em si. Imagina dentro de uma gestação, imagina passando pelo processo de toda a gravidez. E eu queria ressaltar a diferença entre atividade física e exercício físico, pensando nas mulheres que não têm acesso a treinar, por exemplo, numa academia ou a treinar com um personal. A atividade física é qualquer tipo de movimento que você consiga encaixar na sua rotina de forma periódica, que você mesmo faça sozinho por sua conta e risco. Então, por exemplo, a partir do momento que eu calço tênis, vou fazer uma caminhada na rua de 30 minutos. Já estou fazendo uma atividade física. A partir do momento que eu consigo periodizar, que eu sento, planejo um treino para você... são 3 séries de 12, 3 séries de 15, aquele feijãozinho com arroz, a atividade física já se transforma em exercício físico. Então, se aquela mulher que não tem acesso a ter um treino planejado, um treino pensado somente nela e naquele momento, se ela conseguir encaixar caminhadas, dança em casa, bicicleta, ou até pegar o telefonezinho que a gente vai no YouTube. Existem hoje aplicativos de treino online que são super baratos. Treinos no YouTube. Exatamente, gratuitos. Exatamente. Então, assim, eu acho que hoje em dia está muito mais palpável, muito mais acessível para que todas as mulheres possam ter esse momento mais tranquilizado, que passe de uma forma mais segura do que antigamente. Então, eu acho que, assim, são escolhas. É realmente sobre priorizar e pensar com cuidado em você também. Eu acho que em determinados momentos a gente passa a meio que pensar no contexto social em si, e existe a parte da comparação, e esquece de olhar para o nosso processo, esquece de se olhar com mais carinho no espelho e pensar, esse é meu momento,
momento, eu vou respirar um pouquinho, vai passar, e se não passar, tá tudo bem. A gente recomeça pensando em a partir de agora e tenta realmente construir algo mais saudável. Pensando nesse contexto de hoje, né? Com certeza. Mas eu vou perguntar de novo. Existe alguma coisa, assim, que você considera, assim, imprescindível? Todas as gestantes, independente do que ela goste de fazer e né, que ela desempenha melhor em relação à atividade física. Porque eu penso em uma coisa, por exemplo, eu acho que mobilidade é algo que é inegociável, por exemplo. Pra mim também. Entendeu? Eu acho que o restante até daria. É diferente de uma mulher na menopausa, por exemplo, musculação é inegociável. Entendeu? Mas na gestante eu percebo que a mobilidade é realmente um ponto assim. Se você não conseguir nada, você bota um tatame e tenta fazer um alongamento. Porque, inclusive, entram nos exercícios de fisioterapia pélvica. Entendeu? Vai te ajudar. Fortalecimento do assoalho pélvico, super importante. Acho que a mobilidade seria crucial. E é algo que eu não deixo de fazer. Depois disso, entraria o bloco de força. Para todo mundo, independente de baixo, alto, força, grávida, força, vai ter que fazer força. Claro que não vai pegar drop, não vai fazer uma subida de carga excessiva, não. A gente vai entrar dentro daquela escala do moderado para leve, respeitando as suas condições de hoje. Então, a gente vai fazer força e vai entrar dentro de um bloco metabólico. Vai fazer cardio, vai fazer uma sessão de cardio respiratório, vai fazer um aeróbico, dentro do que você gosta. Básico bem feito. Exatamente. E é esse momento do aeróbico, a parte final da aula, que a gente procura induzir a mulher a fazer o que ela gosta. Você gosta de dançar? Vamos botar uma música, vamos dançar. Você gosta de pedalar? Vamos aqui, vem pra cá. Então, assim, tentar conduzir de maneira leve. Vamos engravidar. Tem um treininho aí. Pode fazer o pré-concepcional. Claro. Pois é. Cuidado. Eu sei de adaptação. Meu treino, inclusive, é um treino de adaptação, desde que eu entrei. Eu sempre segurei aqui a minha. Bom saber disso. Informação, mas... só você sabe. Eu nem estava com você. Não. Era pra pensando, não. É desejo dela, na verdade. Entendi. Que ela não quer engravidar sozinha. É que eu me ofereci pra tirar o nome dela gratuitamente. Ela não quer engravidar sozinha. Ela fica, não, amiga, ano que vem, vamos todas. Não pode, né? Tem que fazer escala pra poder engravidar. Todo mundo Ai, gente. Mas me conte, Valesca, você, voltando aqui um pouquinho as grávidas aqui não estão grávidas ainda. Mas as nossas do consultório que estão grávidas, né? Com quanto tempo você costuma receber ou recomendar mesmo que elas voltem a fazer atividade física? Depende. Isso. O pós-parto normal, geralmente costuma ser mais rápido, a mulher voltar ativa, né? A recuperação é um pouco mais rápida, enquanto o cesáreo é um pouco mais lento. Só que isso também não é uma regra. Existe todo um contexto dentro da própria casa da mulher, onde ela vai se sentir confortável em si em voltar. Porque a gente sabe que o assoalho pélvico passa por um ajuste, né? Durante o período de gestação e ainda mais durante o período do parto, mesmo que seja cesáreo. Então, toda aquela parte que foi reutilizada, reajustada para acomodar o bebê e a passagem do bebê, ela precisa voltar para o lugar. Então, geralmente, eu espero esse tempinho de pelo menos 1-2 meses e aí, com a liberação médica, a gente já retorna à prática de atividade física. Óbvio que não vai ser aquela na intensidade bem alta. A gente vai continuar em todo o processo de moderado, baixo, até que ela se sinta mais confortável, mais apta a voltar à rotina de formativa. De forma geral, o que a gente faz é exatamente isso. Uma paciente que teve um parto natural, ela consegue uma caminhada, né? Fazer um treino mais leve, a gente consegue retornar antes mesmo. Mas para cesárea, porque a gente orienta, para quem não entende o que é uma cesárea, porque às vezes as pessoas acham que a gente foi lá, abriu a pele e tirou a criança, né? E não é. A gente realmente entra na cavidade. Então, o útero tá ali onde tá intestino, onde tá bexiga, onde tá fígado, onde tá, né? Então, a gente entra nessa cavidade e para voltar, a gente vem fechando, né? Então, tem uma aponeurose, que é um tecido que segura esses órgãos lá dentro. Então, a gente orienta que segure um pouco
pouquinho para que não corra o risco de você fazer uma hérnia. Sim, né? No local da cirurgia mesmo, tá? Então, acontecem hérnias incisionais, né? Nos locais de cirurgia. Isso pode acontecer por qualquer cirurgia que você faz. Sim. Que você entra em cavidade, né? Que você abre essa aponeurose. Então, por isso que na cesárea a gente orienta que aguarde um pouquinho. Sobretudo para fazer abdominal, tá? Atividade exatamente. A diástase abdominal. Você não pode voltar tão logo a forçar esse abdômen, né? Porque não senão vai, ele vai senão ele vai afastar. afastar. E aí fica com aquela barriga grande e aí a lá. mulher acha que tá fazendo uma coisa muito positiva, né? Que, nossa, quando na verdade quando na verdade você tá ali, né? Às vezes piorando uma diástase fisiológica, aumentando. E também aumentando aquela pressão no assoalho pélvico antes do momento de conseguir voltar. E pode levar a incontinência urinária, outras coisas. Então, a gente tem que trazer uma fisioterapeuta aqui, com certeza, pra gente conversar sobre isso. Porque aí você orienta, fala, olha, vamos pra fisioterapeuta. Tem fisioterapeuta que trabalha só com diástase, né? Então, talvez seja mais interessante nesse momento. Dependendo da diástase, né? Consegue, né? Dependendo do tamanho, precisa realmente da abordagem cirúrgica depois, né? Futuramente. Mas, assim, ter também esse core fortalecido no antes, né? E o ganho de peso também durante a gestação também influencia muito em como é que vai ser o pós. De uma dieta, né? Rica em proteína. E não é por uma questão só estética a diástase, mas a diástase, principalmente a depender do tamanho, piora o funcional. Você não consegue ter essa força de sustentação, né? Porque o nosso abdômen ele serve para sustentar as estruturas, né? O core ele tá sustentando a nossa posição, a musculatura, de melhora de questão de função intestinal, tudo isso tem relação. Inclusive, a gente não orienta usar cinta. Isso. Porque as pacientes às vezes querem usar cinta, né? Porque a avó, a mãe usou Acha e que disse usar que cinta vai deixar ver com a cinturinha. Né? O que a gente quer, na verdade, é que seus músculos consigam sustentar, né? Se você usar cinta, a cinta tá apoiando aquela, e aí você não tá fortalecendo os seus músculos, e além disso, você aumenta a pressão em assoalho pélvico. Então, às vezes, elas vêm com as cintas super apertadas. Muito compreensivo. Então, você tá colocando ali todas as estruturas para baixo do assoalho pélvico que já tá, né, fragilizado, não pode. Então, não é orientado que se faça, não diminui essa questão do risco de ter uma diástase, você pode prejudicar seu assoalho pélvico também. E aumentar também o risco de diástase, porque você tá ali, em vez de você tá fazendo a força no core para você sustentar, você tá ali sustentando pela cinta, e aí você relaxa a musculatura. Então, é ideal levantar sempre de ladinho. Falou pra elas, olha, mesmo que tire o ponto, mesmo que a gente não esteja sentindo dor, vamos levantar de ladinho, porque a pele cicatrizou, mas aí dentro não tá cicatrizado nada ainda. Eu acho que a minha gestante não aguento mais ouvir falar isso. De ladinho, De ladinho. Isso acontece muito comigo também. Aquele negócio, meu Deus, aí você levanta assim, veja a hora de ficar igual a tartaruga, eu não consegui levantar, né? Fazer uma reta abdominal. E com questão de não pós-parto. E a gente vê, às vezes, tem vai levantando assim, você vai vendo ali a diástase toda já, ai meu Deus, aparecendo assim por falta realmente, por movimentos incorretos, né? E assim, a gente vê o quanto é importante a questão dessa restrição desse ganho de peso, de controlar. Eu fico falando, eu não quero que você perca tantos quilos. Vamos controlar o ritmo de ganho de peso. Eu só não quero que você ganhe, né? Você vai ganhar peso. Não é o momento de você fazer jejum intermitente, perder peso. Eu só não quero que você ganhe muito. Normalmente de você fazer isso. Mas a gente tem que controlar o ritmo de ganho de peso. E aí, para controlar o ritmo de ganho de peso, é alimentação e exercício. E ajustando realmente ali, porque vai influenciar na gravidez e no puerpério, né? Esse pós. A gravidez é um período pequeno ali, 9 meses, mas o pós, você pode ficar aí a vida inteira e às vezes... Exatamente. Né, e existem estudos que falam justamente sobre isso. O quão é importante você fazer exercício dentro do período gestacional, não só para controlar o seu próprio ganho de peso e evitar obesidade gestacional, né? Quanto no pós. Existem mulheres que engravidam, que entram nesse processo de obesidade e não conseguem sair desse processo mesmo depois de anos. Então, é justamente sobre evitar essa situação, sabe? Controlar um pouco mais através da ferramenta que a gente tem, que é gratuita, que você consegue fazer em casa, que você consegue fazer na rua, que você consegue fazer no quarto, sabe? Então, assim, usar dessa ferramenta para realmente conduzir de uma forma tranquila. Esse é o lema. Arrasou na mensagem. Muito bom.
E aí, mais alguma perguntinha? Não, só deixa que faça um exercício. Antes, durante, após, climatério, exercício é importante em todos os momentos da nossa vida. Mulheres, homens, no geral. Exatamente. Eu acho que o que fica de mensagem é exatamente isso, né? Que se você controla ganho de peso na gestação, você evita complicações na gestação e depois dela, né? Você melhora o seu trabalho de parto, ele é mais dinâmico, é diferente, né? Uma pessoa que realmente faz atividade física na gestação de uma pessoa que não faz. A gente vê isso de forma muito prática, né? É visual. É fato que isso acontece, né? Então, para aquelas pessoas que podem fazer atividade física com auxílio de um profissional de educação física, ótimo. Sim. E os que não podem, vão fazer atividade física. É atividade Isso, não é? exercício. Aprendi, tá vendo? Sempre aprendendo. Então, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade para Eu vir que aqui conversar agradeço. com a gente. Eu amei, inclusive, do fundo do coração. E eu quero agradecer a quem ficou aqui assistindo até o final esse episódio, nosso terceiro episódio desse podcast muito legal, muito leve. Eu espero que vocês tenham gostado, tanto que a gente gostou. E o nosso quarto episódio vai sair, viu? Pra assistir. Beijos!